Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Com a proximidade da Black Friday, aumentam os crimes digitais. Consumidores são atraídos por promoções que não existem e acabam caindo em sites fraudulentos. Um levantamento revela que só no mês passado os anúncios falsos triplicaram na internet. Praticidade e preço atraente convenceram este homem a comprar um brinquedo pela internet. Ele pagou R$ 208 à vista por Pix. Hoje prefere não se identificar. Se pagasse por esse banco X, via Pix, você recebia em menos de 24 horas. E eu vi a bandeirinha do banco X e tenho conta desse banco. Então, para mim, foi tudo bem prático. Mas a mercadoria nunca chegou. Foi então que ele percebeu que havia comprado o brinquedo num site falso, com várias denúncias em plataformas de reclamações. Aí eu fui ver que não tinha endereço da empresa, não tinha telefone. As fraudes digitais envolvendo sites falsos e clonados costumam crescer nessa época do ano, na semana da Black Friday. Só essa empresa de monitoramento e combate a golpes digitais identificou mais de 1.000 sites fraudulentos no esquenta das promoções. Número 3 vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. O modus operandi mais comum dos golpistas é de veicular anúncios em redes sociais. Então, eles veiculam esses anúncios com ofertas imperdíveis. O consumidor clica nesses anúncios, cai num site que ele é igualzinho, é clonado realmente com uma marca famosa ou um site de e-commerce. Um outro levantamento feito por essa mesma empresa que combate crimes digitais identificou em apenas 2 meses 600 sites clonados. Entre empresas e marcas de alta credibilidade, mais de 80% delas já tinham sido alvo de pelo menos um golpe digital. Como este aqui. O jogo de tapetes de luxo para automóveis, que custa no mercado R$ 699, aqui no site clonado, ainda em operação, sai por R$ 79,90. Os especialistas alertam, o consumidor deve estar ainda mais atento nessa época do ano, mas as empresas também precisam proteger suas marcas. É importante que as empresas façam um trabalho de monitoramento, monitorar a marca no ambiente digital para identificar a criação de sites ou perfis usando a marca deles. A partir da identificação, trabalhar aí junto, em parceria com as plataformas, solicitando a remoção destes golpes. Veja agora outras notícias desta segunda-feira. Frigoríficos brasileiros suspendem vendas de carne ao Carrefour. A ação é resposta ao presidente da empresa na França, que atacou a qualidade da carne produzida no Brasil. Falha mecânica pode ter causado acidente com o ônibus que deixou mortos e feridos em Alagoas. Namorada de delator do PCC diz que não sabia que ele também tinha denunciado policiais por corrupção. Uma mulher é assassinada pelo parceiro ou familiar a cada 10 minutos no mundo. Israel avança num acordo de cessar-fogo com o grupo terrorista Hezbollah. E nos Estados Unidos, procurador retira acusações contra Trump sobre suposta interferência eleitoral. Oferecimento, cartão Bradesco, tenha 4 pontos por dólar gasto. Todos os dias, 26 roubos de cargas acontecem nas estradas do Brasil. Além dos perigos do assalto, os caminhoneiros têm enfrentado uma situação cada vez mais frequente. Eles são sequestrados enquanto os criminosos fogem. Já faz tempo que este caminhoneiro perdeu o prazer de subir na boleia. Com 20 anos de profissão, ele já foi assaltado no interior de São Paulo. Uma experiência que não consegue esquecer. Botaram a arma do lado, falaram perdeu. O caminhão estava rastreado, tinha escolta atrás. A escolta eles já tinham pegado antes. Obrigaram eu a sair pelo vidro do carona para não abrir a porta, que o caminhão estava rastreado. E senão eles me matavam. Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública apontam que entre janeiro e setembro foram mais de 7.000 roubos de cargas em todo o país.
26 por dia. Praticamente a metade dos casos aconteceu em São Paulo. Mais do que o triplo dos roubos registrados no mesmo período do ano passado no estado. O caminhoneiro que conversou com a gente não faz parte só das estatísticas de roubos. Ele está inserido num universo ainda mais perigoso, o dos motoristas que têm a carga roubada e viram reféns dos criminosos. Passei 6 horas no cativeiro com um revólver apontado na cabeça. Eu só falo para eles, não me mata que eu tenho uma família para cuidar. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, esta situação aconteceu em quase 86% dos roubos de cargas em São Paulo. O Sindicato das Empresas do setor diz que os crimes acontecem logo após os carregamentos em distâncias que variam de 60 a 100 quilômetros dos grandes centros, como Rio e São Paulo. Normalmente existe um grande receptador em que isso vai dar uma destinação para uma distribuição mais organizada. As cargas mais roubadas, segundo o levantamento de uma empresa de rastreamento, são eletrônicos, produtos farmacêuticos e alimentos e bebidas, como esta carreta que acabou tombada debaixo de um viaduto. Com 30 toneladas de alimentos, tinha sido roubada horas antes. Hoje em dia eu tenho trauma de rodar à noite, com medo. Rodo até o máximo às 8, 9 horas, 10 horas, e se vir um carro atrás de mim, um automóvel principalmente, já fico com medo. A polícia investiga se uma falha mecânica teria provocado o acidente com um ônibus que deixou 18 mortos e 30 feridos em Alagoas. Segundo a viúva do motorista, ele havia relatado problemas nos freios uma semana antes do veículo cair numa ribanceira. Foi pelos gritos de socorro no meio da mata que o Hamilton encontrou a esposa e o filho de 8 anos que estavam no ônibus. Ele não embarcou no veículo. Quando eu cheguei embaixo, já tinha o pessoal socorrendo ela, mas eu conheci o grito dela. O acidente aconteceu ontem à tarde, neste trecho da serra em União dos Palmares, a cerca de 80 quilômetros de Maceió. 48 pessoas viajavam em um ônibus escolar, a caminho de um parque, para realizar atividades e ver o pôr do sol. O ônibus caiu nesta ribanceira de 400 metros de altura. As vítimas foram socorridas e levadas para hospitais da região. Entre os resgatados, havia crianças. Um passageiro conseguiu saltar do veículo antes do acidente. Em uma mensagem de áudio, o sobrevivente relatou como foram os últimos momentos antes da queda. A mangueira do ar estourou. E daí o motorista falou, né, vai ter que descer todo mundo para ir subindo nos outros ônibus que estão subindo. E quando ele abriu a porta, só deu tempo de descer. E o pessoal, tudo gritando já. Maitê, de 5 anos, é uma das vítimas do acidente. Ela chegou a ser resgatada em estado grave e transferida de helicóptero para Maceió, mas morreu hoje de manhã. A viúva do motorista do ônibus contou que na semana passada ele já havia falado em casa sobre problemas no freio. Terça-feira, um desses ônibus que ele trabalhou chegou a quebrar essa mesma mangueira que aconteceu o acidente na Serra da Barriga ontem. Neste áudio, o motorista explicou as falhas no veículo. O carro quebrou, colocou a mangueira, estava reteando, cheguei agora. Segundo testemunhas, o condutor perdeu o controle do ônibus antes da queda. A Prefeitura de União dos Palmares disse que o veículo era terceirizado, tinha passado por uma vistoria e estava em situação regular. As causas do acidente serão investigadas. A polícia não descarta falha mecânica. O Ministério Público de Alagoas deu prazo de 48 horas para a Prefeitura de União dos Palmares informar detalhes sobre as condições do ônibus e explicar por que um veículo escolar foi usado no passeio. O Jornal da Record procurou a Associação dos Motoristas do Transporte Escolar responsável pelo ônibus, mas não tivemos retorno. Outro acidente com ônibus aconteceu na Bahia. 10 pessoas ficaram feridas hoje depois do veículo tombar a caminho da rodoviária de Salvador. O acidente aconteceu durante a madrugada na BR-324. A estrada é a mais movimentada da Bahia e liga o estado ao Maranhão. O ônibus iria fazer um percurso de quase 400 quilômetros. Saiu de Pindobaçu e tinha como destino a rodoviária de Salvador. Segundo testemunhas, chovia forte no momento em que o veículo tombou perto da cidade de Candeias, na região metropolitana da capital. Os passageiros ficaram no canteiro
à espera do resgate. Dos 25 passageiros, 10 ficaram feridos e foram levados para hospitais da capital e região metropolitana. Apesar do susto, todos estão fora de perigo. A polícia investiga o que provocou o acidente. Uma perícia foi feita na rodovia para determinar se o asfalto molhado contribuiu para o veículo tombar. O motorista do ônibus disse à polícia que saiu da pista ao desviar de uma carreta que fez uma ultrapassagem irregular. O veículo teria perdido o equilíbrio e tombou. Após prestar depoimento, o homem foi liberado. O laudo da perícia deve ficar pronto em 3 dias. Em São Paulo, um ônibus pegou fogo depois de uma pane elétrica em uma avenida movimentada da zona sul da cidade. As imagens mostram o veículo descendo de maneira desgovernada até bater contra um poste. Na colisão, houve um curto-circuito seguido de explosão. Pedestres e lojistas saíram correndo. Policiais numa viatura ajudaram a isolar a área. O fogo e a fumaça se espalharam pelo local. De acordo com nota da SP Trans, os passageiros e o condutor saíram a tempo. Ninguém ficou ferido. Um caminhão carregado com toras de madeira caiu de uma ponte no Pará. O vídeo mostra que a passagem é arriscada. Um homem tenta guiar o motorista que dirige com dificuldade pelo trecho estreito e cheio de buracos na zona rural do município de Novo Progresso. O veículo entorta para o lado, tomba e cai no rio. Uma parte da ponte cedeu. Apesar do susto, o motorista não ficou ferido. A semana começa com novos alertas de temporais. Vamos saber do tempo com a Giovana Arizardo. Oi, Giovana, boa noite. Onde é que essa chuva vai ser mais intensa? Oi, Cris, especialmente na Bahia, Pernambuco e Maranhão. Boa noite para você. Boa noite, Celso. E boa noite para você que está com a gente. É a frente fria estacionada pelo litoral da Bahia que mantém o corredor de umidade. Por isso, na rota dos temporais estão as regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Nesta terça, em Salvador, o sol aparece, mas pode chover a qualquer hora. Máxima de 28 graus. Em Aracaju, logo cedo, tem previsão de temporais. Faz até 29. Já em Palmas, as pancadas de chuva ganham força à tarde. Em São Paulo, terça e quarta ensolaradas e sem chuva. As máximas variam entre 31 e 33 graus. Quinta-feira vai ser um dia mais quente. As pancadas de chuva acontecem a partir da noite. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados nos estados do Nordeste. Nas imagens de satélite, os pontos coloridos mostram as nuvens de chuva pelo país. Amanhã, uma nova frente fria avança sobre o Rio Grande do Sul e espalha chuva, ao contrário do Sudeste, onde o ar seco bloqueia a entrada de nuvens carregadas. Terça-feira com 27 graus em Florianópolis. No Rio de Janeiro, 33. Em Goiânia, 29. Em João Pessoa, 31. E calor de 34 graus em Macapá. Vamos à sua participação no JR. A Cícera é de Pedra Branca, Paraíba. Bem-vinda, Cícera. Os próximos dias vão ser ensolarados. Os termômetros variam entre 36 e 38 graus. O Marcelo é de Casa Grande, Minas Gerais. Boa noite para você, Marcelo. O sol aparece entre nuvens com máxima de 25 graus. Na quarta e na quinta, o tempo segue firme e esquenta mais durante o dia. Máximas entre 28 e 29 graus. Você também pode participar. É só postar o nome de uma cidade e a hashtag #VocêNoJR nas redes sociais. Cris, Celso. Obrigada, Giovana. Ainda hoje, relatório das Nações Unidas revela que uma mulher é vítima de violência a cada 10 minutos no mundo. Boicote do Carrefour à carne do Mercosul gera reações no Brasil. Acordo de cessar-fogo entre Israel e Hezbollah pode ser definido nas próximas 24 horas. Autoridades israelenses se reúnem amanhã para discutir possível trégua. Em outubro, o Brasil teve um saldo negativo de quase 6 bilhões de dólares nas contas externas. É o maior déficit para o mês em 5 anos. Em 12 meses, o acumulado está negativo em mais de 49 bilhões de dólares.
As contas externas registram todas as transações financeiras do Brasil com o mundo. Já a balança comercial, que calcula a diferença entre importações e exportações, registrou um saldo positivo de quase 3 bilhões e meio de dólares no mês. No ano, o acumulado passa dos 69 bilhões de dólares. Esse levantamento é do Banco Central. O presidente Lula se reuniu hoje com ministros e equipe econômica para alinhar os últimos detalhes do pacote fiscal. A expectativa é de que seja anunciado ainda nesta semana. Após semanas de discussão, impasses entre ministros e muito trabalho de convencimento por parte da equipe econômica, o pacote de corte de gastos deve ser finalmente anunciado. A reunião de Lula com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Casa Civil, Rui Costa, da Gestão e Inovação, Esther Dweck, e da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, começou pela manhã e só terminou no meio da tarde. O objetivo, discutir de forma criteriosa as minutas a serem enviadas ao Congresso Nacional. O formato está fechado. Será um projeto de lei complementar e uma proposta de emenda à Constituição que exige, pelo menos, 3/5 dos votos dos parlamentares das duas casas legislativas. Lula conheceu a fundo as minutas preparadas pela equipe econômica e passou o dia em articulações para chegar a um acordo. Ele ainda pretende apresentar as propostas aos presidentes da Câmara e do Senado para pavimentar a receptividade das propostas no Congresso. O ministro Fernando Haddad afirmou que o pacote de corte de gastos será apresentado ainda nesta semana e que foi concluído na reunião de hoje. A decisão foi tomada hoje na presença dos ministros que acompanharam toda a tramitação das propostas, foi pacificada pelo presidente, agora é só uma questão de protocolo com o Congresso. Haddad já conversou pessoalmente com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, e adiantou algumas medidas. Apesar do curto tempo, pelo menos parte do pacote fiscal deve ser aprovada ainda este ano. O valor do corte pode chegar a 70 bilhões de reais em 2025 e 2026. 2 bilhões, segundo Haddad, devem ser dos ajustes das aposentadorias dos militares. O Ministério da Defesa entrou por último no corte e se juntou às pastas do Trabalho, da Previdência, do Desenvolvimento Social, da Saúde e da Educação. A nova proposta também deve prever a possibilidade de bloqueio linear das emendas parlamentares. A avaliação do Planalto é que tanto o Executivo quanto o Legislativo precisam colaborar para reforçar o arcabouço fiscal. Frigoríficos brasileiros suspenderam a venda de carne para a rede Carrefour. É uma resposta ao principal executivo da empresa francesa, que pede boicote à carne produzida pelos países do Mercosul. Na França, os produtores fazem protestos há semanas contra o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. A proposta reduz ou elimina taxas de importação de vários produtos do bloco econômico sul-americano. O embate entre o Grupo Carrefour e os produtores de carne brasileiros começou com uma carta. A mensagem foi compartilhada pelo CEO global do Grupo Carrefour em uma rede social. Alexandre Bompard escreveu: em toda a França, ouvimos o desespero e a indignação dos agricultores diante do projeto de acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul e o risco de inundação do mercado francês com carne que não atende às suas exigências e normas, e que o Carrefour assume o compromisso de não comercializar nenhuma carne proveniente do Mercosul. A medida só vale para as unidades do Carrefour na França, mas a reação por aqui foi imediata. A Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo, que representa mais de 500 mil empresas, convocou um boicote ao grupo francês. Os nossos frigoríficos, que atendem com excelência e atendem todas as normas da Comunidade Europeia, e nossos produtos são reconhecidamente valorizados em todo o mercado internacional, em linha com as melhores práticas internacionais. Os maiores frigoríficos do Brasil decidiram não fornecer mais carne às unidades do Carrefour. A Federação Brasileira de Proteína Animal classifica a carta como uma agressão sem justificativa. A gente tem um desapontamento muito grande quando um líder de uma empresa global, um líder de uma empresa que está sediada no Brasil, que ganha bastante dinheiro no Brasil, fala mal da nossa produção em um ataque direto à nossa imagem. Para analistas do agronegócio, a decisão do Carrefour
é protecionista e prejudicial. Afeta não só o mercado e as negociações para a consolidação do acordo entre Mercosul e União Europeia, mas também o consumidor. Protecionismo no médio prazo não é bom para ninguém. Quanto melhor puder circular bens e serviços, as mercadorias pelo planeta, todo mundo acaba se beneficiando. O consumidor acaba adquirindo produtos de melhor qualidade e de menor custo. E do outro lado, as economias acabam sendo forçadas a alocar o seu capital, a sua mão de obra, suas habilidades naquilo que ela é mais produtiva. Os produtores brasileiros esperam agora por uma retratação. Esperamos de uma maneira muito contundente que esse cidadão, que o CEO do Carrefour, venha a público nos mesmos meios de comunicação que ele usou, pedir desculpa para o Brasil, pedir desculpa para o produtor brasileiro e dizer que as nossas carnes não têm nenhum problema. Veja a seguir. Quadrilha que fraudava planos de saúde teria causado prejuízo de 50 milhões de reais às operadoras. Polícia tenta descobrir o paradeiro dos atiradores que mataram o delator do PCC. Quase 3 semanas depois, a polícia tenta prender pelo menos 4 suspeitos de envolvimento no assassinato do empresário Vinícius Gritzbach, no Aeroporto Internacional de São Paulo. Ele havia viajado a Alagoas com a namorada. Em entrevista exclusiva ao jornalista Roberto Cabrini, a mulher disse que não sabia sobre a denúncia de suposta corrupção de policiais civis delatada por Vinícius. O assassinato do empresário Vinícius Gritzbach tem uma pergunta-chave. O delator foi morto por ordem da facção criminosa ou o homicídio tem relação com a denúncia de corrupção na Polícia Civil de São Paulo? Vinícius era acusado de lavar dinheiro do crime e de ter mandado matar 2 traficantes do PCC. Ele fez um acordo de delação premiada com o Ministério Público. O assassinato aconteceu no dia 8 deste mês, no maior aeroporto da América do Sul, em Guarulhos. Ao lado de Vinícius estavam o motorista, o segurança e a namorada. Tem gente falando que eu deveria ter morrido junto, ou que eu vou morrer, que eu fui, talvez que a minha reação diante do fato tenha sido fria. Eu não tenho psicológico, eu não teria psicológico, não teria. Eu fiquei desesperada. Em entrevista exclusiva ao jornalista Roberto Cabrini, Maria Helena Paiva Antunes falou sobre a relação com o empresário. Ele era um dos meus seguidores e a gente marcou de se conhecer, de jantar. E aí, a partir de então, já começamos a namorar e nunca mais nos desgrudamos. Você sabia que ele tinha lavado o dinheiro do crime organizado? Eu questionei ele sobre isso e ele disse que em um momento da vida, eu acho que ele foi ambicioso. Eles foram a Alagoas procurar casas de temporada para o ano novo. Mas lá, Vinícius recebeu joias de um suposto devedor avaliadas em R$1 milhão. O Vinícius recebeu um telefonema de alguém que devia a ele? Sim, me denominou como picareta. Ele não falou o nome? Não. Você não sabe até hoje quem é? Não, ele falava picareta. Dias antes de ser morto, Vinícius também denunciou agentes à Corregedoria da Polícia Civil por um suposto esquema de extorsão. Se eu soubesse dessa delação, eu seria a primeira pessoa a falar: não vamos viajar. Não é o momento de viajar. Não é o momento de tirar férias agora. Para chegar aos mandantes e entender a motivação do crime, a polícia tenta descobrir o paradeiro dos atiradores. São 2 homens que entraram num ônibus urbano depois do assassinato. Eles foram gravados pela câmera de segurança do veículo. Outros 2 suspeitos tiveram a prisão decretada, mas estão foragidos. Cauê do Amaral Coelho é apontado como olheiro que estava no saguão do aeroporto e informou aos atiradores sobre a chegada da vítima. Matheus Augusto de Castro Mota teria fornecido os carros usados no crime. Os veículos e as armas já foram apreendidos. Médicos, advogados e empresários são suspeitos de desviar mais de 50 milhões de reais de planos de saúde no Rio de Janeiro. O grupo criminoso entrava na justiça para acelerar a liberação de cirurgias superfaturadas. Os agentes estiveram em 15 endereços ligados aos suspeitos de participar do esquema. No total, 11 pessoas são investigadas. Documentos, computadores e celulares foram apreendidos.
A quadrilha utilizava ações judiciais para acelerar a aprovação de cirurgias superfaturadas que eram pagas pelas operadoras de saúde. Uma delas chegou a custar R$700 mil. Outra fraude que foi identificada era a cobrança de reembolsos por serviços inexistentes. Alguns deles solicitados em nome de médicos que já morreram. De acordo com a polícia, os planos de saúde tiveram um prejuízo de mais de R$50 milhões. Um dos alvos principais, o empresário Leandro Gonzaga da Cunha, foi levado à delegacia para prestar depoimento. O inquérito apura se ele teria forjado a entrega de materiais cirúrgicos. Ele era fornecedor de material de OPME, que eram os materiais que eram cobrados para efetuar a cirurgia, necessários para... Era uma cirurgia de coluna. A defesa de Leandro não foi localizada. Os pacientes que teriam passado pelas supostas cirurgias também serão ouvidos. A gente não tem como afirmar se todas as pessoas que foram identificadas são parte do esquema ou são vítimas. Mas a gente consegue dizer que tem nomes que vão ser trazidos à Delegacia do Consumidor para dar essa explicação. E ainda no Rio de Janeiro, placas clandestinas estão sendo instaladas próximas a comunidades dominadas pelo tráfico. Só no último mês, 6 pessoas foram baleadas ao entrar por engano na Cidade Alta, uma das comunidades mais perigosas do Rio. A placa instalada na Avenida Brasil tem cor e letra parecidas com o padrão utilizado pela Prefeitura do Rio. Mas essa não é uma sinalização de trânsito oficial. A placa indica a entrada da comunidade Cidade Alta e foi colocada como um alerta para quem passa por ali. Muitos motoristas seguem o aplicativo de trânsito do celular e acabam entrando sem querer em alguma comunidade. Esse é um erro comum, mas que aqui no Rio de Janeiro pode ser muito perigoso. Só no último mês, 6 pessoas foram baleadas exatamente assim, entrando sem querer na Cidade Alta. Entre as vítimas estão 3 policiais penais de Minas Gerais e um PM de São Paulo. Todos sobreviveram. A Cidade Alta faz parte do Complexo de Israel, área que abrange 5 comunidades da zona norte do Rio. A região é dominada pelo traficante Álvaro Malaquias, conhecido como Peixão, um dos homens mais procurados do estado. Criminosos do Complexo de Israel constantemente protagonizam cenas de terror como essas no mês passado. A troca de tiros deixou 3 mortos e 3 feridos. Hoje, o helicóptero da Record flagrou um homem armado andando com um fuzil na Cidade Alta. Minutos depois, 2 pessoas que estavam numa moto caíram nessa vala que os traficantes instalaram para impedir o acesso da polícia durante as operações. Em nota, a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio disse que fez uma vistoria no local onde a placa está e que em breve serão instalados sinalizadores no padrão da Secretaria Nacional de Trânsito. Há menos de 2 meses de assumir a presidência dos Estados Unidos, a equipe de Donald Trump enfrenta a resistência da administração de Joe Biden no processo de transição de governo. Indicados como Robert Kennedy Jr. para a pasta de saúde e Kristi Noem, que deve cuidar da área de fronteiras e imigração, alegam que não tiveram acesso aos dados desses departamentos. A equipe de Trump ainda aguarda autorizações das agências federais que protegem eletronicamente dados confidenciais de milhões de americanos. Assessores da Casa Branca garantem que não há um impasse, mas confirmam que os pedidos ainda estão em análise. A demora no acesso aos dados do governo pode atrasar o cumprimento de uma das principais promessas de campanha de Donald Trump, a deportação em massa. O presidente eleito pretende retirar imediatamente do país imigrantes com ficha criminal ou com ordem de deportação expedida. Durante o governo de Joe Biden, milhares de pessoas entraram com pedidos de asilo para permanecer no país. De acordo com o Centro de Estudos de Nova York, o número de estrangeiros com ordem de deportação nos Estados Unidos chega a 1.400.000. Desses, cerca de 13 mil estão presos. A condução de Donald Trump na transição presidencial ganhou a aprovação de entrevistados em uma pesquisa de uma rede de TV.
59% disseram concordar com as escolhas do republicano para cargos no governo, contra 41% que não concordam. Hoje, a Justiça aceitou o pedido de arquivamento do processo sobre a suposta interferência eleitoral de Donald Trump em 2020. O procurador especial Jack Smith desistiu de seguir com o caso depois que o republicano foi reeleito. O candidato Yamandu Orsi venceu o segundo turno das eleições presidenciais no Uruguai. Orsi, da coalizão Frente Ampla, recebeu 49% dos votos contra 45% do adversário Álvaro Delgado, do Partido Nacional e candidato do atual presidente Luiz Lacalle Pou. Hoje, pela manhã, o presidente Lula ligou para Yamandu. Segundo a Secretaria de Comunicação, Lula também confirmou que viaja ao país em dezembro para a cúpula do Mercosul. A posse está prevista para 1º de março do ano que vem. O ministro Alexandre de Moraes deve enviar amanhã à Procuradoria-Geral da República o relatório da Polícia Federal sobre o inquérito da suposta tentativa de golpe de Estado. Nosso colega Clébio Cavagnoli traz os detalhes ao vivo, direto de Brasília. Olá, Clébio, boa noite. Olá, Cris, boa noite a você, ao Celso e a todos. Olha, Cris, a previsão inicial era de que o relatório fosse enviado nesta segunda, mas são muitas páginas, mais de 800. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, recebeu o documento na última quinta-feira e passou o fim de semana analisando as conclusões apresentadas pela Polícia Federal. A PF indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas por suposta tentativa de golpe após as eleições de 2022. O procurador-geral, Paulo Gonet, já estabeleceu uma equipe para analisar as provas. E, inclusive, vai precisar, definir se haverá uma decisão sobre eventuais denúncias ou pedido de arquivamento do caso. Mas isso, Cris, só deve acontecer em fevereiro, depois do recesso do Judiciário. É a PGR que define se haverá uma apresentação de denúncia contra os 37 denunciados ou não. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Clébio. O ex-presidente Jair Bolsonaro falou agora à noite, publicamente pela primeira vez, sobre o indiciamento dele no inquérito da suposta tentativa de golpe de Estado. O repórter Tiago Nolasco acompanhou e traz os detalhes. Olá, Tiago, boa noite. Oi, Cris. Boa noite para você, para o Celso e para todos. O ex-presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista coletiva aqui no aeroporto de Brasília, logo depois de ter desembarcado de um voo que vinha de Maceió. O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a negar que tenha planejado um golpe de Estado. Vamos ver um trecho da entrevista. As acusações realmente são terríveis. Não justifica denunciar da forma leviana como está sendo feito. Nem vou falar que vocês estão cansados de saber que o inquérito não tem a participação do Ministério Público. A mesma pessoa faz tudo. E no final dá o relatório e vota para condenar quem quer que seja ainda. Golpe de Estado é uma coisa séria. Tem que estar envolvido todas as Forças Armadas, senão não existe golpe. Ninguém vai dar golpe com o general da reserva e mais meia dúzia de oficiais. O ex-presidente Jair Bolsonaro também aproveitou a entrevista coletiva para criticar mais uma vez o processo eleitoral de 2022, quando ele foi derrotado nas eleições pelo presidente Lula. Segundo o ex-presidente Jair Bolsonaro, o processo foi imparcial e o ex-ministro presidente do TSE, o ex-presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, teria, na visão de Bolsonaro, um problema pessoal com ele. Celso e Cris, é com vocês em São Paulo. Obrigada, Nolasco. Veja a seguir, Vini Júnior sofre lesão e deve ficar afastado dos campos por um mês. Adolescente de 16 anos flagra fenômeno meteorológico raro no céu de Goiânia. Governo de Minas anuncia a duplicação de trecho da rodovia que liga Mariana a Belo Horizonte. Há uma expectativa pelo anúncio de um cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hezbollah em até 24 horas. Apesar disso, os ataques dos radicais ao território israelense se intensificaram hoje. Drones, morteiros e várias armas.
O exército israelense divulgou hoje imagens de um arsenal do grupo terrorista Hezbollah apreendido no sul do Líbano. Israel também confirmou ter atingido cerca de 25 alvos do comando do Hezbollah. A cidade israelense de Naaria, a 10 quilômetros do Líbano, voltou a ser atacada. Estilhaços feriram um homem de 60 anos. No domingo, 250 foguetes foram lançados contra o território israelense. Diante da possibilidade de um acordo de cessar-fogo, Israel acredita que o Hezbollah deve intensificar os ataques. Por isso, o protocolo de segurança na região norte foi atualizado. Em algumas cidades, as aulas estão suspensas, praias foram fechadas e encontros estão restritos em locais públicos e privados. O trabalho só foi liberado onde há um abrigo próximo, como este aqui. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, afirmou que o acordo está próximo. A expectativa é que seja divulgado nas próximas horas. Assim que o cessar-fogo for oficializado, haverá uma mudança gradual. Não vai acontecer da noite para o dia, disse Danny Danon, embaixador israelense nas Nações Unidas. Uma ala no governo israelense pede que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu rejeite o acordo até que Israel alcance a chamada vitória absoluta sobre os terroristas. Hoje, o Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos divulgou imagens de 3 suspeitos de matar um rabino israelense moldávio. Tzvi Kogan estava desaparecido desde a última quinta-feira. O primeiro-ministro israelense afirmou que se trata de um ato de terrorismo antissemita contra os judeus. Na Ucrânia, ataques aéreos russos deixaram pelo menos 33 feridos. Drones e mísseis atingiram mais de 40 prédios numa área residencial em Kharkiv, no leste do país. Já em Odessa, na região sul, os bombardeios destruíram uma escola e uma academia. Na Rússia, um britânico foi capturado enquanto lutava ao lado de soldados ucranianos em Kursk. Desde agosto, o exército russo tenta reconquistar a região, que é controlada pelas tropas de Kiev. Ontem, a Ucrânia divulgou imagens dos destroços do novo míssil russo, lançado na semana passada. O artefato percorreu 800 quilômetros em 15 minutos. A cada 10 minutos no mundo, uma mulher é morta pelo parceiro ou familiar. O dado alarmante faz parte do relatório da ONU divulgado hoje. Esta mulher, quando consegue sair de casa, vive com medo. Junto com o filho recém-nascido, teve que fugir e passa os dias escondida do pai da criança. Sempre muito carinhoso, atencioso, dedicado. Aí começou aqueles ciúmes em excesso. A gente vai achando que é normal. Como na maioria dos relatos de violência doméstica, as primeiras agressões são verbais. Ele sumiu por uma semana e quando ele voltou foi onde ele me agrediu com uma criança nos braços. O 25 de novembro foi instituído pela ONU como o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, uma forma de chamar a atenção para um problema mundial. De acordo com um relatório da Organização das Nações Unidas apresentado hoje nos Estados Unidos, 85 mil mulheres foram mortas no mundo todo em 2023. Destes crimes, 60% foram cometidos por um parceiro ou outro integrante da família. Segundo os pesquisadores, o crime transcende fronteiras, condições socioeconômicas e grupos etários. Já no Brasil, dados apontam que no ano passado foram registrados quase 213 mil casos de violência física contra mulheres. Nós ainda somos o 5º país que mais mata mulheres em função da sua condição de gênero, né? Então, a única forma de modificar isso é a gente tendo uma grande mudança de cultura. Esse é o nosso maior desafio, é trazer essas mulheres para dentro da rede de proteção. Tem que denunciar, tem que ir até o fim. Um mês depois da assinatura do acordo de 140 bilhões de reais de indenização pelo rompimento da barragem Mariana, o governo de Minas Gerais abriu hoje uma consulta pública para viabilizar obras que beneficiem os municípios afetados pela tragédia.
Serão 187 quilômetros de obras no trecho que corta 11 municípios mineiros. A principal melhoria anunciada é a duplicação da BR-356, estrada que liga Mariana a Belo Horizonte. E vai trazer desenvolvimento, segurança e conforto para quem mora aqui nessa região. E essa é apenas uma das obras que o acordo prevê. O novo projeto prevê também a implantação de faixa adicional e a correção de curvas perigosas em 2 rodovias estaduais. O lançamento do edital e a realização do leilão estão previstos para o primeiro semestre do ano que vem. A expectativa do governo de Minas é de que a assinatura do contrato de concessão rodoviária e o início das obras ocorram até o final de 2025. O desenvolvimento do turismo e da economia, o conforto e qualidade de vida para a população, estima-se que no mínimo 40 minutos serão reduzidos do tempo de deslocamento de Mariana até Belo Horizonte. O investimento total será de 5 bilhões de reais. Há um mês, o governo federal assinou um acordo de reparações sociais e ambientais no valor de 140 bilhões de reais. A tragédia em Mariana completou 9 anos este mês. O rompimento da barragem matou 19 pessoas, destruiu comunidades e contaminou o Rio Doce. Indígenas e integrantes do MST bloquearam hoje 2 rodovias em Mato Grosso do Sul. Na cidade de Anastácio, integrantes do Movimento Sem Terra interditaram a BR-262 durante 8 horas. Eles reclamaram da demora na liberação de áreas para a reforma agrária. Em Dourados, indígenas usam tratores para bloquear o trânsito nos 2 sentidos de uma rodovia estadual. Eles continuam no local e protestam contra a falta de água nas aldeias da região. Futebol. Mais 3 times foram confirmados na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. A competição vai voltar à tela da Record para a transmissão de 38 jogos. A última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B teve muita emoção. 4 clubes disputavam 3 vagas. O Mirassol, equipe do interior de São Paulo, venceu a Chapecoense e vai jogar a Série A pela primeira vez na história. Quem também conseguiu acesso foi o Ceará. A torcida recebeu o time com festa no aeroporto em Fortaleza. Outro clube do Nordeste que volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro é o Sport. O time era o 5º colocado, precisava vencer e contar com uma combinação de resultados. Aqui na Ilha do Retiro, o Sport fez a parte dele. Venceu o Santos e se beneficiou da derrota do Novo Horizontino. O rubro-negro vai jogar a Série A após 3 anos na 2ª divisão. Sport, Ceará e Mirassol se juntam ao Santos, que foi o campeão da competição. 108 emissoras próprias e afiliadas da Record de todo o país vão transmitir o Campeonato Brasileiro a partir do ano que vem, com exclusividade na TV aberta. Serão 38 jogos. Até o momento, os times da Série A que vão ter partidas exibidas aqui na Record, quando forem os mandantes, são Atlético Paranaense, Botafogo, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Vasco e Corinthians, além dos recém-promovidos, Mirassol, Ceará e Sport. Quem é apaixonado pelo futebol já pode ir se acostumando. Campeonato Brasileiro é na Record. O atacante Vini Júnior se machucou e deve ficar afastado por 1 mês. A lesão muscular na perna esquerda foi constatada depois da boa atuação do brasileiro na partida de ontem pelo Campeonato Espanhol. O atacante deve ficar de 3 a 4 semanas longe dos gramados. Nas redes sociais, ele criticou o excesso de jogos. Agora veja essa história. Um adolescente apaixonado por astronomia registrou raios vermelhos no céu de Goiânia. Um fenômeno bastante raro que acontece a 90 quilômetros do solo. Pedro Augusto, de 16 anos, se divide entre os livros do ensino médio e a paixão pela astronomia. Ele tem no telhado de casa uma câmera que registra 24 horas por dia o céu de Goiânia. Na semana passada, ele quase não conferiu as imagens, porque o dia estava nublado. E por pouco
não perdeu um flagrante tanto. E eu já tinha ouvido falar em sprites, assim, raios que eram vermelhos e que emergia assim de tempestades grandes, né? Os raios vermelhos, ou sprites, acontecem em altíssimas altitudes, por volta de 90 quilômetros. Para se ter uma ideia, os aviões comerciais voam a cerca de 12 quilômetros do chão. São cargas elétricas que estão a altitudes muito elevadas e dificilmente é possível ver a olho nu. Em função da presença do nitrogênio, é um fenômeno luminoso de cor avermelhada. Pedro começou a se interessar por astronomia quando tinha apenas 12 anos. Além da câmera no telhado, o estudante comprou outros equipamentos para monitorar o céu. Mesmo não sendo nada muito sofisticado, ele já fez outros flagrantes impressionantes, como a passagem do cometa A3, o eclipse lunar parcial, além de fotos da galáxia de Andrômeda e da Via Láctea. Registros incríveis de quem se considera apenas um astrônomo amador. Uma ciência antiga que a gente tem desde os tempos, né, ancestrais e que a gente vê o nosso lugar realmente aqui no universo. Então, uma ciência assim, de curiosidade do ser humano mesmo. Essa edição termina aqui, à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis tem Prova de Fogo em A Fazenda. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite.